É um prazer imenso estar aqui hoje com o Projeto Fundão, com a professora Lúcia, com a professora Lilian, com a Cláudia. Elas hoje representam um conjunto enorme de pessoas que se reconhecem, que se veem muito bem familiarizadas num espaço que é um espaço pioneiro, um espaço incrível, que hoje a gente conhece como Projeto Fundão. Eu tenho certeza que a noite de hoje ela não é suficiente para que a gente dê conta de tudo que aconteceu e que acontece, que é vivo lá no Projeto Fundão, mas a gente espera que essa noite seja boa. A gente já aqui viu boa noite de um monte de gente, professores queridos, amigos, alunos. Elas já reconheceram os estagiários, os alunos, estagiários que para elas, né, eu fiquei surpreso, saber o professor Vanderlei foi estagiário, né? O professor Vanderlei eu conheci como professor do José Carlos, né? Então a gente vê quanta coisa boa tem depositada aqui no Projeto Fundão, né? Quantas experiências, quantas coisas já foram vividas lá. E esse espaço, ele tem sido um espaço que, sobretudo, né? A gente está aqui deixando de falar das coisas que, nesse momento, não são tão positivas. A gente vive esse momento de pandemia e a gente tem uma série de coisas, né, que estão nos perturbando aí, digamos assim, mas a gente escolhe nesse momento falar das coisas que são positivas, das coisas que são boas, que nos fizeram professores, que nos fizeram querer estar aqui. Então, eu vou abrir a noite pedindo que as professoras, é comum aqui, né, nos nossos eventos, que a gente não apresente formalmente as professoras. Nesse caso aqui, é mais do que compreensível, porque eu não estou falando de quaisquer professores, são professores que são conhecidas no Brasil todo, mas ainda assim, né, queria que elas ficassem à vontade, que dessem boa noite, que começassem aí a experimentar, né, esse trabalho com a câmera e pudessem já dar boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando hoje e já começássemos a nossa fala. Assim que vocês terminarem de dar boa noite, a professora Lúcia ainda sem áudio, né? Eu começo a passar o slide, tá bom? E a gente faz com calma, a gente vai para onde tiver que ir, ok? À vontade. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Vocês me conhecem, eu sou a professora Lilian Nasser, do Projeto Fundão, e vamos hoje tentar ter uma conversa bem agradável com vocês sobre muitas das coisas que acontecem no projeto, que já aconteceram e como é que funciona, para ver se mais gente se interessa a entrar para o nosso grupo. Microfone, Cláudia. Isso. Microfone. Boa noite, eu sou a Cláudia. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Esse vai ser um momento de troca. E eu vou falar aqui em nome da Lúcia também, que eu tenho certeza que ela está aqui meio chateada de não poder se dirigir. Então, bem-vindo a todos que estão aqui presentes nesse encontro com a gente. Nós queremos agradecer o convite do laboratório, né, do Instituto Federal de Petrópolis, disponibilizar essa chance. Nem vou. A gente nem vai responder a isso, né? Nós é que estamos muito agradecidos aí da companhia de vocês. Se pudéssemos, estávamos com o projeto toda semana ainda, né? Todo mundo que já participou do projeto, eu tenho certeza que tem essa vontade de permanecer, né? Bom, Lilian, eu vou fazer o seguinte. Eu começo aqui, eu vou colocar a apresentação e eu vou ficar um pouquinho aqui do lado de fora, mas tudo que vocês me disserem, tá bom? Eu volto aqui. Slides, né? Você que vai passar Isso. os slides. Né? Aí, vou passar os slides para vocês, tá bom? Tá bom. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer ao André, porque fez essa projeção aí com as nossas fotos, e a professora Maria Laura ao fundo. Ela é a nossa mentora, foi a criadora do Projeto Fundão, fundadora. Tenho certeza que ela está sempre conosco, nos orientando e nos guiando. É um prazer ter a foto dela junto. Pode passar, André.
Tá indo, Lúcia. Desculpa, Lilian. Sim. Agora. Essa é a parte que a Lúcia vai falar. Vamos deixar para ela falar. Esse é o histórico do Projeto Fundão. Depois a Lúcia fala isso. Vamos passar para frente. Tá bom. Deixa esse. Olha só, a equipe do Projeto Fundão é formada por 3 tipos de professores. É o anterior, por favor, André. Isso. 3 tipos de professor anterior. Professores da UFRJ, professores da escola básica ou de outras instituições de ensino superior, médio, básico, e alunos de graduação da UFRJ. Isso é o que é importante no projeto, que faz ser um grupo colaborativo. Nós trabalhamos juntos, tá? Não é nenhum manda o outro fazer, a gente trabalha em igualdade de condições. Então, é muito importante isso, que é assim que o projeto funciona. E, atualmente, nós temos 5 grupos, tá? A matemática no ensino fundamental, que é coordenado pela Lúcia, a transição do ensino médio para o superior, que eu coordeno, o ensino de matemática para alunos com deficiência visual e alunos surdos é o grupo que a Cláudia coordena, e temos mais 2 grupos aqui, que não estão hoje representados, que é a formação, mas a Cláudia vai falar sobre eles. Formação de professores dos anos iniciais. Esse grupo era coordenado pela professora Maria Laura, até que ela nos deixou em 2013. Então, a professora Elizabeth Obliari tomou conta do projeto, e agora quem está coordenando é a professora Edith Rezende, que é do Colégio Pedro II. E o grupo de Estatística e Probabilidade no Ensino Fundamental é coordenado pela professora Letícia Rangel, que é uma professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Tá? Pode seguir agora. O que eu vou falar agora são os objetivos do projeto. Pode seguir, isso vou deixar para a Lúcia. É a parte dela. Pode seguir. Mais. Aí. Então, os objetivos do projeto Fundão são o entrosamento da escola com a universidade. Então, o que nós pretendemos? Promover o desenvolvimento profissional dos professores, de todos os níveis de ensino, em particular dos anos iniciais, que eles têm uma formação menos, como é que se diz assim, com menos ênfase na matemática. Então, eles precisam de apoio, tá? E a gente, justamente, tenta apoiar esses professores na prática pedagógica, nos conteúdos para quem precisa e para a consequente melhoria do ensino. Tá? Então, essa é a ideia, é entrar na escola e promover a interação da universidade com a escola básica, promovendo o desenvolvimento profissional dos professores. E, além disso, complementar a formação dos alunos dos cursos de licenciatura e de magistério, né? Os nossos estagiários, os nossos professores voluntários que trabalham com a gente, com certeza eles aprendem muito, e a convivência com os professores da escola, que já estão na escola, que já são formados, que estão na prática do ensino, ajuda muito a complementar a formação deles. Tá? Mas como é que a gente faz para conseguir isso tudo? Então, eu vou mostrar aqui, essa logo que está aparecendo foi do nosso último encontro, foi o 34º encontro do Projeto Fundão. Tá? Porque aí nós, em cada face, em cada lado desse pentágono aí, tem uma das ações do projeto. Eu vou começar a falar dos encontros. Por favor, André. É só clicar que vai aparecer. Começar a falar da extensão, desculpe. A extensão é o nosso chão, né? Nós somos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, então nosso vínculo e nosso foco principal é a extensão. A gente pode fazer formação continuada e a gente tem parcerias, eventualmente, com secretarias de educação, tanto estadual como municipais. Né? Eu mesmo já fui representante lá na Secretaria Municipal, aqui do Rio de Janeiro. Já tivemos várias fases em que a gente atuou nas secretarias. Nós temos contato com vários municípios também. A gente faz interação direta com as escolas. Quando uma escola precisa, chama a gente vai lá, troca ideias, apresenta algum curso, faz alguma formação.
tá? E cursos semipresenciais, isso é muito importante no projeto também. Nós tivemos 2 tipos de curso semipresencial. Primeiro foi de geometria, depois foi do grupo de álgebra da Lúcia. No geometria, eu e ela estávamos coordenando, funcionava assim: era nos sábados, os professores iam lá na universidade, a gente entregava um livro para eles estudarem em casa, fazendo as atividades, e podiam tirar dúvida com a gente pelo telefone. Naquela época não tinha Zap, a internet foi na década de 80. A internet também não era grande coisa, eles telefonavam para tirar as dúvidas com a gente. Tá? E 5 semanas depois eles iam lá apresentar o que eles fizeram, tirar dúvidas com a gente, tinha uma palestra e a gente entregava o segundo livro. E assim foi até o terceiro livro. São 3 volumes de curso básico de geometria, todos têm respostas, são muito úteis. O primeiro, inclusive, é muito usado para formação de professores nos anos iniciais. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar os livros todos. Bom, para falar dos encontros, nós já tivemos 34 encontros do Projeto Fundão com esse nome, Encontro do Projeto Fundão, que acontecem lá no UFRJ. Mas, além deles, nós já fizemos outros. Tivemos 2 encontros comemorativos dos 25 anos do projeto, dos 30 anos do projeto. Tivemos um encontro com a TV Escola, que foi com a colaboração do Fernando Vilar, que era do nosso grupo, do Colégio de Aplicação, que era do nosso grupo na época. E, além disso, nós participamos da fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, desde então, que foi em 1987, 88, desde então nós temos participado de todos os eventos que eles bem promovem. Foram 13 encontros nacionais de educação matemática. O último foi ano passado, em Cuiabá, onde eu ganhei o prêmio de professora emérita da SBEM. Foi um prazer. Nós tivemos os CIPENs, que são os Seminários Internacionais de Pesquisa em Educação Matemática, já tivemos 7. Os EMATs são os encontros estaduais do Rio de Janeiro, organizados pela SBEM regional, atualmente é coordenada pelo professor Aguinaldo Spincalha, que é lá do projeto lá da UFRJ. Eu acho que descobrimos que a Lúcia está com áudio agora. Tomara que sim. O telefone, né? Desculpa. É. A gente tem. Vamos tentar? Não sei. Não, deixa a linha acabar. Deixa ela acabar. É. Tudo bem, mas agora a gente tem certeza que a senhora está com áudio. Está ótimo, está ótimo. Tá bom. Olha só. O SPEN é um encontro de pesquisa em educação matemática regional daqui do Rio de Janeiro. Já tivemos 2 encontros de inclusão, que o grupo de inclusão, coordenado pela Cláudia e pelo Aguinaldo, ajudaram, e o último eles que organizaram, foi aqui no Rio de Janeiro. E tínhamos um evento previsto pelo meu grupo de avaliação, que seria nesta semana, no final da semana, na sexta-feira, mas que foi cancelado por enquanto, adiado, para não sei quando, por causa da situação em que nós nos encontramos. O próximo são as atividades de ensino. Então, é a licenciatura, que a gente atua com os alunos da licenciatura, participação dos voluntários, além dos bolsistas, e, além disso, nós temos um acervo, uma biblioteca lá na sala do projeto, que fica aberta para quem quiser consultar. E eles usam muito para fazer trabalhos para as disciplinas deles, fazer algum tipo de pesquisa sobre livros de ensino básico. E no PEMAT, que é o programa de pós-graduação em ensino de matemática também, que eu e a Cláudia somos do corpo docente. A Cláudia dá aula, eu não, porque eu sou aposentada, mas nós orientamos o trabalho e participamos dos seminários. A pesquisa tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, né? É orientação de mestrado e doutorado, mas a gente também tem a pesquisa dos temas dos grupos. A Cláudia vai falar melhor sobre isso. Cada grupo faz a sua pesquisa sobre o tema que vai trabalhar. A gente orienta monografias de final de curso, da graduação e da especialização. Tá? E, além do mestrado e doutorado no PEMAT. Agora, nas publicações, além dos livros que eu vou mostrar daqui a pouco, nós temos muitos artigos publicados em periódicos, em anais de congresso. Então, vocês viram quantos eventos a gente participou. A gente só coloquei aqui os organizados pela SBEM, né? Mas tem muitas outras SBEM regionais, muitas outras coisas. Então, a gente tem muito trabalho em anais de trabalhos em anais de congressos e capítulos de livro que nos convidam a escrever. Tá? Nós separamos 3
quatro textos para deixar disponíveis para depois. 2 são trabalhos publicados numa revista da Bahia, de grupos colaborativos, um escrito pelo grupo da Lúcia, o outro pelo grupo da Jaqueline, que é uma grande colaboradora nossa, que está nos assistindo. E depois a Jaqueline fez uma tese de doutorado no MCE sobre o Projeto Fundão. Então, é outra coisa que a gente deixou disponível para vocês também. E, por último, um artigo que nós escrevemos no ano passado para comemorar os 100 anos da UFRJ. Foi feita uma publicação, um seminário, e aí nós escrevemos sobre o Projeto Fundão, eu, Lúcia e Cláudia. Então, nesse artigo está bem descrito todas as etapas do nosso trabalho. Tá? Vamos para o próximo agora, que são os livros. Vamos, André. Está um pouquinho lento, né? Próximo slide. Estou tentando. Não, voltamos nós. Lúcia, quer começar a falar agora ou continuo? Não, pode falar sobre os livros, depois eu falo. Tá bom. Vai falando enquanto o André não põe. Nós temos 22 livros que foram publicados ao longo desses 37 anos. Tá? Os 3 primeiros, nós ganhamos a publicação do PADCT da CAPES. Não sei se a Lúcia lembra dessas etapas todas, acho que a Cláudia ainda não era do projeto, na década de 80. Quando o projeto completou, na década de 90, 10 anos, o PADCT fez um edital para ver todos os grupos que trabalham, todos os projetos que participavam desse projeto de apoio à ciência e tecnologia da CAPES, que queriam publicar. Nós, então, juntamos nossas apostilas, fizemos 3 livros. E esses 3 livros foram os que ganharam na área de matemática. Então, foi daí que nós começamos a publicar os livros. Já dá para mostrar, André? O próximo? Acho que agora vai. Então, são esses 3 livros aqui no meio, ó. Números, razões, proporções e geometria. Esses 3 livros foram os nossos primeiros publicados. Depois foram surgindo os outros ao longo do tempo. Tá? Tem aí publicações da professora Maria Laura, os 2 livros de tratamento da informação, o livro que tem os dados na capa, que é de probabilidades, e o livro de grafos, que é o cor de laranja ali, do lado do de Van Rille, que é o dos aviõezinhos, que é também o de grafos também da professora Maria Laura. Tá? O livro que está bem abaixo da palavra livros, é um livro de avaliação, foi orientado pela Vânia. Tá? E também foi nessa época do PADCT, que ela consolidou. A Vânia está morando na Alemanha e ela queria muito nos assistir ao vivo, mas como lá são 5 horas a mais, ela achou que não ia dar para assistir ao vivo. Eu mandei para ela toda a informação, mas eu acho que ela só vai assistir amanhã. Tá? Então, depois vocês quiserem, isso aí está no site do projeto. No último slide, nós vamos colocar o endereço do site, e aí vocês podem entrar lá para ver os livros com mais calma. Lúcia, acho que você pode falar agora. Tudo bem. Então, vou voltar lá no início. Ao segundo slide. Ok. Tá? Bem, eu peço 1000 desculpas pelo transtorno do meu áudio que não funcionou. Espero que agora vocês estejam me escutando. Estou com enorme prazer sempre falar do Projeto Fundão, né? Que é a nossa vida há 37 anos, e agradecer ao André, ao pessoal do Instituto Federal, a oportunidade de divulgar mais uma vez esse nosso trabalho. Como vocês veem aí no primeiro slide da professora Maria Laura, que a Lília já falou, ela foi a grande incentivadora, líder da criação desse projeto. E esse projeto, Maria Laura não fazia por menos, não queria que fosse só matemática. Ela reuniu todas as pessoas que estavam pensando em educação matemática e da ciência na universidade, na época, e criou o projeto. Pode passar adiante.
o segundo, o próximo, na época, ela botou esse nome, né? A equipe que redigiu o projeto, que não foi só ela, o professor Radival, a professora Suzana Souza Barros, o professor Marcos Elia, esse nome de Projeto Fundão Desafio para a Universidade. Por quê? Primeiro, o Projeto Fundão, eu acho que todos que estão nos estudando já sabem por quê, porque a Ilha do Fundão é onde funciona o campus da universidade, no qual está o Instituto de Matemática, né, a cidade universitária. E desafio para a universidade. Gente, isso porque há 37 anos atrás, ninguém pensava a extensão universitária do jeito que a gente pensa hoje. Um monte de gente no Brasil e todo mundo pensa hoje. Existiam algumas ações isoladas, principalmente na área da saúde, mas mais de caráter assistencial, e não havia nada, nem na reitoria, pró-reitoria de extensão, nada disso existia ainda. Quer dizer, realmente foi inovador. O caráter inovador, eu botei aí em vermelho a metodologia colaborativa, que a Lilian já falou, né? Que tem esse nome hoje, digamos, de uns 20 anos para cá, se fala muito, está muito difundida a ideia de metodologia colaborativa, todo mundo trabalha nesse sentido. Mas nós começamos a praticar a metodologia colaborativa há 37 anos atrás, sob o nome que era o princípio da participação. Mas dizia mesmo, não quero fazer nada para os professores, eu quero fazer com os professores. Então, a nossa equipe, os professores da universidade, da escola básica e os estagiários trabalham colaborativamente. E a coordenação colegiada, que na época, colegiada, os 5 setores, ela fundou o projeto com 5 setores, era biologia, física, matemática, química e geografia. Inclusive, a biologia era do CCS, de outro centro, que não é o Centro de Matemáticas, Ciências Matemáticas da Natureza, que eu uso. Aliás, eu queria falar, entre esses 5 grupos, 5 setores, só matemática e biologia funcionam até hoje. E eu tive a grata surpresa, procurando aí no YouTube, de ver um vídeo muito interessante do projeto Fundão Biologia. E quem quiser, tiver interesse, pode acessar. Eles continuam funcionando sob a coordenação da professora Márcia Serra Ferreira. Voltando à coordenação, então, do projeto, sempre foi uma coordenação colegiada. No caso do projeto Fundão Matemática, que é o que a gente está falando, o primeiro coordenador foi o professor Radival da Silva Pereira, que está aí ao lado, que coordenou durante pouco tempo, logo se aposentou, e aí eu substituí na coordenação do setor matemática, depois a Lilian, quando voltou do doutorado, assumiu a coordenação, depois, acho que em 96, no processo, a professora Maria Laura recebeu o título de professora emérita da universidade, e então ela passou a coordenar esse projeto, e não havia mais a necessidade dela como coordenadora geral dos 5 setores. Ela coordenou, então, desde então até 2013, quando ela faleceu, aliás, fez 7 anos, há 2 dias atrás, do falecimento dela. A gente tem que reverenciar, homenagear e lembrar dela até hoje e para sempre, né? Então, essa coordenação, quando a Maria Laura morreu, passou a ser assumida pela professora Cláudia Segadas, que está bravamente penando até os dias de hoje. Passa adiante. Pode passar, próximo. Pode passar. Sim. Esses grupos que a Lilian já explicou funcionam
com a metodologia esquematizada aí, esse quadro. A gente se reúne em 5 grupos toda segunda-feira, e nesses grupos a gente parte de 2 elementos importantes, que são a experiência dos professores multiplicadores, e nossa também, a bibliografia sobre. Se a gente não quer inventar rota, a gente estuda e fazer no que já existe sobre o assunto que a gente escolhe. Diga-se de passagem que a escolha do assunto é uma escolha livre do grupo todo. E faz, então, pesquisa em grupo, que a Cláudia vai melhor, e produz algum material que é avaliado pela equipe, e só então é divulgado com os professores. A divulgação dos professores, muitas vezes, produz sugestões de reformulação do material que é feito. Então, por isso, esse círculo vive permanente, tá? Pode continuar. Eu queria só para a importância desses professores multiplicadores, que eu acho que já falei, vou passar mais rápido, porque eles não só enriquecem a produção do grupo com o seu saber pedagógico, mas eles divulgam o resultado desse trabalho em conjunto a todos os cantos, em oficinas, em congressos, como Lília já falou, e atualmente muitos deles, inclusive, promovem eventos, como é o caso aí desses lives do Genesi, o Rafael, etc., participando, o Pedro. Então, eles exercem realmente o papel de liderança na comunidade de professores, e muitos deles se tornam autores de livros didáticos. Já temos vários livros didáticos de autoria de multiplicadores e didáticos. Pode continuar. Além dos multiplicadores, próximo disso, no Congresso dos 25 anos, que a Lília falou, vários multiplicadores e pessoas que foram membros do projeto fizeram depoimentos. A gente destacou esse de uma professora que é multiplicadora até hoje, a professora Palmira. Por tudo que vivenciei e vivencio nesse projeto, quero parabenizar a toda a equipe pela passagem dos 25 anos do Projeto Fundão. Pela transformação, tanto pelo lado pessoal como profissional que sofri por participar desse belo trabalho, posso afirmar que na UFRJ me formei professora. No projeto, me tornei educadora. Isso diz tudo, né? Pode passar. Além dos professores multiplicadores, são de vital importância do projeto os estagiários. Eles são alunos da licenciatura, eles complementam a sua formação ao participar do projeto. Eles se tornam conscientes do papel da matemática para a construção da cidadania, para a inclusão social. E, por outro lado, também dos problemas do ensino dessa disciplina, que não são poucos, nem só nossos, né? Eles são futuros líderes na sua vida profissional. A gente tem muitos exemplos de professores que já são líderes por aí afora, que foram estagiários. O André citou há pouco o Vanderlei. Suas juventudes, o fator de estarem há pouco tempo na escola, fora da escola, faz com que eles imprimem um olhar muito interessante às atividades. Eles representam, de certa forma, os alunos ali. Então, no processo de elaboração do material, eles são muito importantes, assim como são importantes nas ações do projeto, em tudo, como até trabalho braçal e de arrumar a sala. Acho que temos de novo, né? Estava bem complicado o áudio da Lúcia.
A gente está perdendo a imagem agora também. Lúcia, agora ela voltou. Eles... A gente perdeu um pouquinho da sua fala. Essa parte da tecnologia. Eu acho que deu Isso. A gente perdeu um pouquinho da sua fala, o áudio está cortando bastante, a gente optou por deixar, mas por um tempinho a gente perdeu a sua imagem. E aí, quando perdeu a imagem, a gente também perdeu a fala. Você pode voltar um pouquinho? Consegue nos escutar, Lúcia? Ela estava falando da importância dos estagiários na elaboração dos trabalhos. Não sei se eu posso continuar. Ela vai falar, ó. Vai, Lúcia. Eu ia falar só agora do nosso grupo, né? Pode continuar, Lúcia. Será que ela está nos escutando? Eu acho que ela já falou tudo que está nesse slide aí, que são os futuros líderes da vida profissional. Nós temos até levantado os egressos do Projeto Fundão, onde eles andam. O Wallace, que foi diretor aí do Instituto de Nilópolis, foi o nosso estagiário. André trabalhou com a gente. Várias pessoas que estão agora em postos importantes fizeram parte. Agora a Lúcia tem que falar do grupo dela, de álgebra e de... Passa à frente. Grupo de álgebra, né? Deixa eu falar do meu grupo, depois a Lúcia fala do dela. Vamos em frente. Tá bom, tá bom. Passa depois daquele que eu mostrei. Mais um. Mais um. Aqui tem o resumo. Eu vi uma pessoa perguntando quantas pessoas tem no projeto aqui no chat. Então, esse slide aqui mostra que mais ou menos nós temos atualmente 55 membros. Eu pediria que eu pudesse dizer se eu posso continuar a falar, mesmo sem estar vendo. Não, estamos vendo você. Deixa eu acabar de falar sobre a equipe agora, que eu comecei. Então, somos 9 professores da FRJ, e aí a gente inclui professores do CAP, tá? Por exemplo, a Letícia Rangel, que é a coordenadora de um grupo. Temos 34 professores multiplicadores e 12 alunos que a gente chama de discentes curriculares. Desses 12, 5 são bolsistas, recebem bolsas da PR5, da Pró-Reitoria de Extensão, e 7 são voluntários. Mas isso varia muito de acordo com a entrada deles. Uns se formam, outros vão para o mestrado, outros professores, às vezes, estão todos engajados no processo. A escola manda eles darem aula segunda-feira à tarde. E aí, pronto, eles têm que sair, se afastar do projeto, pelo menos presencialmente, não podem ir nas reuniões, porque tem que dar aula. Isso aconteceu recentemente com alguns professores do grupo, como o Alexandre, que eu acho que está nos escutando. Tá? Então, essa é a ideia. Eu vou falar um pouco do meu grupo, depois a Lúcia fala do grupo dela. Meu grupo atual no projeto é o grupo de transição do ensino médio para o superior. Ele foi criado com motivação, porque vários membros do grupo estavam dando aula de cálculo ou geometria analítica em faculdades particulares. Inclusive eu estava dando aula no Senai CETIC, depois que me aposentei do FRJ, eu continuei no projeto e fiquei 15 anos trabalhando no Senai CETIC, dando aula de cálculo para a Faculdade de Engenharia Têxtil e de Produção. Graças a Deus, eu me aposentei de lá também. Tá? Então, foram 15 anos muito interessantes em que eu senti uma diferença nos alunos que vão entrando para a universidade. Porque quanto mais o tempo passa, os alunos vão chegando com mais dificuldades, com mais lacunas na aprendizagem deles que a gente tem que manter. Tá? Então, a gente resolveu desenvolver esse grupo e fizemos muitas atividades de investigação para descobrir quais eram as dificuldades, quais eram os conceitos, tentando fixar o aluno mais na universidade, fazer que o curso de cálculo fosse mais interessante para diminuir a repetência e, consequentemente, a evasão dos alunos da universidade.
O que nós estamos fazendo agora? O nosso objetivo é produzir um material que pode ser usado tanto pelo professor do ensino médio de matemática, quanto pelos professores da introdução ao cálculo ou do pré-cálculo, que são atividades baseadas em resolução de problemas, em que o aluno recebe um problema, para resolver o problema, ele tem que usar conteúdos lá do ensino médio e do ensino fundamental. Então, ele revisita aqueles conteúdos que ele tem fraqueza ou que ele não aprendeu direito para poder seguir em frente. O material está ficando muito interessante, nós já fizemos um piloto no ano passado, algumas professoras lá da UFRJ e a professora Jeane da UERJ experimentaram, que a Jeane é do nosso grupo, e agora nós estamos desenvolvendo o trabalho mais a fundo. Mas eu estou agora com outro grupo de avaliação que é proveniente do PEMAT. Coloca aí, André, por favor. É proveniente do PEMAT, que é da pós-graduação. Começou lá, mas está juntando tanta gente interessada que já tem membros do grupo do Projeto Fundão fazendo parte também desse grupo de pesquisa e avaliação. Tá? O que a gente faz? Investigação principalmente sobre métodos alternativos de avaliação da aprendizagem e para a aprendizagem. O que significa isso? Que a avaliação não é só para medir, a avaliação é principalmente para ajudar o aluno a aprender. Então, ela tem que ser uma avaliação formativa. Nós estamos falando muito nisso. O Rafael Novoa está fazendo doutorado nessa linha. E outra coisa que a gente busca bastante é uma avaliação mais justa, porque a gente sabe que há muito desnível, muita discrepância, tanto no nível dos alunos, que chegam para fazer uma mesma avaliação, com bagagens diferentes, quanto o professor, que às vezes usa vieses na hora de corrigir a prova. Ele é influenciado pela ordem das provas, pelo que o aluno parece que o aluno sabe mais ou não. Então, nós estamos tentando pesquisar nesse sentido. Tá? Agora, Lúcia pode falar do seu grupo. Agora volta, André, lá para o grupo da Lúcia. Ela está com som? Lúcia está ouvindo? Pode começar a falar do seu grupo, Lúcia. Espera aí que agora, quando eu tento voltar rapidinho, até aqui trava também. Lúcia, está nos ouvindo? Acho que ela não está ouvindo, não. André, desculpa. Eu acho que a Lúcia... Volta lá e deixa a Cláudia falar, a Lúcia fala no final. Tá bom. Eu vou fazer devagarzinho, porque só para não travar, tá? Uhum. Isso, agora. Aí já é a Cláudia. Bom, boa noite, vou dar continuidade, só para dizer aqui, eu fui estagiária também, tá? Quando eu era aluna lá da graduação, eu estava no projeto, não tinha ainda nesse nome, um ano depois veio se chamar Projeto Fundão, mas eu já era estagiária do grupo, depois me afastei porque eu saí do Rio e retornei. Bom, vocês estão vendo aí que está sendo apresentado pesquisa, extensão, ensino interligado. Então, como é que essa conexão existe? Quando qualquer grupo é constituído, como foi observado, escolhe um tema. Esse tema, em geral, é escolhido o que vai pesquisar de acordo com propostas trazidas pelos próprios professores da educação básica. Seja porque sejam temas inovadores, seja porque temas que se mostram com questões de ensino e aprendizagem que ainda merecem investigações e merecem ações mais efetivas a serem realizadas para os professores, né?
Aí a primeira coisa que se faz é não queremos inventar a roda. Então, vamos estudar todos os artigos científicos, livros, diretrizes curriculares relativas à temática escolhida. Por outro lado, os professores que participam do grupo da educação básica, eles trazem para nós as experiências deles e essas experiências são examinadas à luz da bibliografia que a gente estudou. E elas, por si próprias, elas geram nova pesquisa. A partir do momento que se é estudado, aí começam a ser delineadas as ações de extensão. Essas ações podem ser cursos ofertados, podem ser atividades a serem aplicadas na escola, enfim, a Lília já tocou um pouco nesse assunto. Parte-se, então, para a prática e durante e após a prática, isso é feito meio de forma concomitante, volta-se a analisar o que ocorreu na prática, à luz das pesquisas. E, por si só, a prática vai gerar nova pesquisa. Então, vocês estão vendo que a pesquisa alimenta a extensão alimenta a pesquisa. O ensino, ele se dá durante todo o processo. A gente trabalha com os alunos que isso faz parte da formação inicial deles, e também trabalha com professores, e nós mesmos da universidade estamos nos formando a todo tempo, uma formação continuada. André, pode passar. Bom, uma questão importante é que a gente de jeito nenhum quer chegar assim, bom, nós da universidade, a gente vem aqui ditar para vocês o que fazer. Então, vamos apresentar alguns cursos, e esses cursos vão introduzir metodologias, vão introduzir um certo conhecimento, como apresentar. Não. Então, como fazer para chegar aos professores da educação básica respeitando seus saberes? Existe um termo que é mencionado na literatura chamado concepção baldista. A ideia vem o seguinte: a ideia, quando foi pensado nesse termo, se não me engano, no início, lá nos primórdios, pelo professor Nilson José Machado, não tenho absoluta certeza, mas eu acho que foi isso, era que a ideia de o aluno, uma cabeça vazia, e eu vou despejar o novo conhecimento na cabeça desse aluno, como se fosse um balde a se encher. Tá? Então, ele justamente chamava a atenção da gente no sentido de evitar essa concepção baldista. O que se contrapõe à concepção baldista? A valorização do saber do professor. Então, a gente trouxe para vocês essa citação do João Pedro da Ponte, que é um pesquisador de Portugal, que tem ideias que a gente gosta muito. Ele diz o seguinte: não cabe aos investigadores traçar as linhas normativas do que deverá ser a função docente ou a nova cultura profissional dos professores, mas seu esforço de compreensão, desenvolvido de forma cooperativa e articulada com os próprios interessados, poderá ter importantes consequências na evolução do sistema educativo. Então, é um fazer para o professor com o professor. Andréa, pode passar, tá? A pesquisa, a Lília já falou um pouco sobre isso, mas ela vai tanto na constituição dos grupos, conforme eu contei um pouquinho, quando vai se estudar os textos relativos àquela temática, quanto nosso diálogo com o Programa de Pós-Graduação em Ensino da Matemática, o PEMAT. Eu acho que, de uma certa forma, o Projeto Fundão contribuiu bastante para a fundação do PEMAT, porque abria-se já o diálogo no Instituto para a educação matemática. Então, o PEMAT veio a surgir numa época em que a atmosfera de discussões sobre o ensino da matemática estava existente. Por outro lado, a criação do PEMAT foi muito boa para o Projeto Fundão, porque veio da ideia de novos temas, de novas pesquisas, de novas coisas que a gente devia fazer. Então, a gente pode dizer que há uma colaboração mútua, Projeto Fundão, PEMAT.
A Lília já mencionou, através de publicações, apresentação em congressos, participação em bancas diversas, oferecimento de disciplinas, orientações e teses. Há alguns docentes do Projeto Fundão, que são docentes no PEMAT, e discentes, que fazem parte do Projeto Fundão e são alunos do mestrado e doutorado do PEMAT. Interessante também é que alguns professores entram no Projeto Fundão e começam a ter vontade de investigar um pouco mais e se candidatam ao PEMAT. Então, existe essa troca. Tá? Os grupos de pesquisa, há 2 grupos de pesquisa que... Bom, o PEMAT tem alguns grupos de pesquisa, mas há 2 grupos dos quais o de avaliação, que é coordenado pela professora Lília, né? E o de inclusão, que o grupo de pesquisa no PEMAT é coordenado por mim, pelo professor Aguinaldo, pelo professor Antônio da Física também. E a Gisela, que está aqui presente, assistindo a gente. O grupo de ensino da matemática para alunos com deficiência visual e surdos é coordenado por mim, e esse grupo, com essa temática, existe desde 2006. Na verdade, antes, eu coordenava um grupo que trabalhava com visualização de figuras espaciais, e que inspirou esse grupo, porque a gente trabalhava com a ideia de como visualizar figuras espaciais através da representação no plano. E aí surgiu a questão, bom, e os alunos cegos? Como é que eles lidam com as questões de espaço? Então, essa foi o pontapé para o surgimento desse grupo. E é claro que, a partir daí, não adianta assim, vou pensar numa ideia e pronto. Tem que convidar gente para o grupo que tenha mais conhecimento do assunto. A professora Paula Barbosa, do Instituto Benjamin Constant, a gente foi até lá, o Instituto convidou ela para participar, ela já tinha sido do Projeto Fundão, ela voltou e ajudou a constituir um grupo com essa temática. Atualmente, o grupo é um grupo com bastante professores, eu já vi que vários estão aí presentes, há professores do Instituto Nacional de Educações de Surdos, do Instituto Benjamin Constant, há alunos de licenciatura, que são bolsistas ou voluntários, e professores do ensino regular. O objetivo do grupo é elaborar atividades que utilizem linguagem e recursos acessíveis para serem utilizados para os professores que tenham alunos com deficiência visual ou alunos surdos em suas classes, e divulgar essas propostas em palestras e em eventos de educação matemática. Então, eu acho que os 3 eixos do grupo é a formação, seja dos participantes, como das pessoas a quem se dirige, e aí cabe falar que são muitos os professores que participam dos nossos minicursos porque recebem alunos incluídos, mas não sabem como lidar com esses alunos, porque muitas vezes na sua formação não foi tratado esse tipo de temática na graduação ou na formação continuada. A mediação, eu já mencionei aí, recursos, esses recursos são recursos materiais, e a própria linguagem é mediadora, e a divulgação, quando a gente divulga tudo que a gente produz, seja nas escolas, para alunos ou para professores. Então, o nosso objetivo, em última instância, é acesso com qualidade, porque atualmente a gente fala muito, vamos incluir, mas não basta colocar o aluno na sala de aula, tem que prover acesso com qualidade. A gente já trabalhou com simetria, geometria, funções, combinatórias e áreas e perímetros. Como eu disse, todos esses temas surgiram dos próprios professores, que trouxeram para a gente e que mostraram que eram temáticas difíceis de serem trabalhadas com os alunos. André, pode passar. O grupo de formação dos professores iniciais foi iniciado pela professora Maria Laura. Quando ela faleceu, a professora Elizabeth Ugliari substituiu e atualmente é coordenado pela professora Edith Rezende. Então,
Um dos objetivos dos grupos é finalizar o artigo acerca da pesquisa iniciada pela professora Maria Laura, que trata da intuição na aprendizagem da matemática. Realizar estudos sobre os campos conceitual, aditivo e multiplicativo, e realizar pesquisa sobre a formação matemática dos professores que ensinam no ensino fundamental 1. Então, esse tipo de pesquisa é bastante importante, porque algumas vezes a gente vê que os anos iniciais não é dada a devida atenção, e tudo começa lá. Então, o Projeto Fundão, a gente acha que uma coisa importante é voltar a atenção também para os anos iniciais. E, por fim, preparar cursos para serem oferecidos depois à Secretaria Municipal de Educação para professores que lecionam matemática em turmas de 1º ao 5º anos. Pode passar. André, pode passar, tá? Bom, o outro grupo, enquanto não é passado o slide, é o grupo coordenado pela professora Letícia Rangel, do CAP UFRJ, e a professora Flávia Landim, do Instituto. O grupo iniciou com discussão sobre o modelo de barras, né? O modelo de barras faz parte do método Singapura, e ao lado vocês estão vendo um exemplo. O exemplo, eu aqui não consigo ler, porque para mim a letra está muito pequena, mas eu sei do que se trata. Então, se eu não falar os números corretos, vocês me perdoem. Dado o número total de animais e uma proporção entre gatos, carneiros, cachorros, não sei se os animais são exatamente esses. Na verdade, dá a proporção de 2 desses grupos e pede-se quantos gatos há. Então, uma forma de se resolver isso é realizando contas. Muitas vezes os alunos não sabem resolver corretamente, ou então decoram fórmulas e quando muda um pouquinho o problema já não sabe. Então, vocês estão vendo ilustrado na barra como resolver isso usando a parte visual, né? Através de uma visualização de uma barra, então está mostrado uma outra forma de resolver esse problema. Depois, a partir de 2019, elas começaram a trabalhar com estatística e probabilidade no ensino fundamental, e uma proposta de abordagem integrada para trabalhar mais de uma habilidade estatística e probabilidade nos anos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Atualmente, as bases nacionais curriculares dão muita ênfase a esse tema. Entretanto, muitos de nós, professores, não fomos preparados para isso na graduação. Isso vem sendo mudado, mas é uma coisa que vai sendo feita aos poucos, né? Bom, eu agora não sei se eu falo sobre as considerações finais ou volto, talvez seja melhor eu falar e depois volta a Lúcia para falar na álgebra, para não ter que interromper e voltar. Então, nós acreditamos que, antes de mais nada, eu acho que todos aqui experimentaram isso, que a gente não escolheu ser professor porque a gente quis ser educador. Então, eu conheço relatos de alguns amigos até que escolheram ser primeiro professor e depois de que iam ser professor. Outros não, eu gosto muito de matemática, mas eu quero ser professor de matemática. Então, o professor, para nós, antes de tudo, é um educador. A matemática deve ser instrumento de inclusão e não de exclusão. Eu acho que esse momento revela muito para a gente. Atualmente, a gente vê na TV apresentados gráficos, números, porcentagens, e a grande maioria da população não entende bem o que esses gráficos representam. E muitas coisas equivocadas são ditas sobre isso. A gente comenta muito, poxa, foram comparar um país como Itália com um país como o Brasil, tal, enfim. As ideias que estão ali por trás são ideias, em geral, que são ensinadas na educação básica. Várias delas até o 9º ano. E nessa hora a gente quer o quê? A gente quer que a matemática seja acessível a todos, que todos tenham condições
de ler as informações que são passadas de forma cotidiana. Com isso, ela se torna um instrumento de inclusão. Uma outra crença do grupo que foi falada aqui é que a mudança de um professor é lenta. Ela tem de ser interna, não basta a gente dizer o que se deve fazer. E os saberes de cada participante da equipe, eles têm que ser respeitados. A formação ocorre em todas as fases do projeto, desde a pesquisa bibliográfica, a produção de materiais, a aplicação dos materiais, a discussão sobre o que ocorreu na sala de aula. Então, muitas vezes a gente pensa numa coisa, acontece outra completamente diferente, discute o que a gente fez que deveria ter feito de forma diferente. Isso é formação. Isso faz parte de formação. Todos da equipe são responsáveis por todas as atividades. É um trabalho colaborativo. E a gente já falou sobre isso, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é essencial. Embora sejam as considerações finais, volto lá para minha amiga Lúcia para ela falar sobre o grupo dela. Então, obrigada. É o slide 8. Antes. Mais um. Esse. Não. Esse eu já falei, é o próximo. Esse. Olha só, lá vou eu aparecer de novo. O nosso grupo que eu coordeno atualmente, tem esse nome muito vago, né? Matemática no Ensino Fundamental. E, na verdade, a gente foca do 6º ao 9º ano. Esse grupo vem pensando sobre essas atividades para o 6º e 9º ano há muitos anos. Eu vou fazer um breve histórico. A álgebra, primeiro a gente pensou no ensino de álgebra, foi um desafio monstruoso, porque era muito difícil, na época, 10 anos atrás, pensar sobre o ensino de álgebra. E tivemos como produto esse livro cuja capa está aí, e duas edições, 2 turmas de curso semipresencial, já um pouquinho menos mais tecnológico, digamos assim, do que os de geometria que a Lília falou, porque a gente usava a plataforma Moodle. Depois a gente se debruçou sobre uma pesquisa sobre os tópicos mais ou menos importantes para a formação dos alunos nesse nível. A gente se deu conta do drama de cada professor que está em sala de aula, de escolher os tópicos a ensinar com o tempo que ele tem. Então, o que cortar, o que valorizar, onde demorar mais. Então, essa pesquisa teve esse objetivo, teve resultados bastante interessantes, nós publicamos num artigo na revista Com a Palavra Professor, do GEM da Bahia. Durante essa pesquisa, a gente se tocou que equações do 1º grau eram um tópico que todo mundo ensina, mas que, para os alunos, é uma coleção de regrinhas, e quando você dá um problema para o aluno, ele, em geral, foge da equação, porque ele não tem familiaridade com ela. Aí fizemos esse trabalhinho com equações, muito interessante, e produzimos esse livro que é como se fosse filhote do livro de álgebra. Atualmente nós estamos trabalhando na diversificação de recursos didáticos para a sala de aula. A gente partiu do princípio de quê? De várias coisas. Primeiro, que o Projeto Fundão já tem um acervo de atividades enormes nesses livros e que precisa de ter acesso mais dinâmico, digamos, a esse acervo. Então, a gente poderia dar acesso usando recursos tecnológicos. Por outro lado, os professores, a experiência nossa tem mostrado que o uso de recursos tecnológicos, agora, depois da pandemia, talvez mude bastante isso. Mas até
Então, o uso de recursos tecnológicos em sala de aula pelos professores era muito pouco, muito tênue, por vários motivos. As escolas, principalmente as públicas, muitas delas não têm os recursos necessários e os professores também não têm formação para isso. Havia um certo receio por grande parte deles, e esse receio que a gente quer, vamos dizer assim, quebrar. Nós, que também não temos muita familiaridade com os recursos tecnológicos, sugerindo formas de serem aproveitados. Então, a gente tem atividades com calculadora, com o aplicativo Photomath no celular, com o próprio Word no computador, com tabelinhas, com a câmera fotográfica no celular, com o uso do aplicativo GeoGebra, em geral a gente faz no computador, e um que não é tecnológico, digital, digamos assim, que são as tirinhas de história em quadrinho, que a Palmira, que é professora do nosso grupo, se apaixonou e começou a produzir, e a gente está fazendo a exploração dessas tirinhas para introduzir e propiciar a aprendizagem de vários conteúdos de matemática. Então, é isso. Eu agradeço muito e peço mais uma vez as minhas desculpas pelas falhas tecnológicas. Acho que não precisa. Passar para o final, o último slide, eu acho que a Cláudia não falou? Falou, acho que sim. Falou, Cláudia? Sim. Falei. Sim. Tá bom. Tudo bem. Bom, eu vou ajeitar aqui a nossa visão, né? Vamos ficar um pouquinho melhor agora. Todo mundo me escutando bem? Sim. Então, Lúcia, nem pensar, não precisa se desculpar, a gente entende, né? É aquilo que eu disse lá no início. A internet, às vezes, apronta dessa. Meu cabelo explica tudo, né? Se bem que tem gente que tem cabelo dessa cor e sabe fazer essas coisas, mas eu não sei. De maneira nenhuma. Hoje, não, a gente está muito feliz de receber vocês aqui, né? De entender como é que o projeto se coloca, né? Eu vou, antes de passar aqui para o chat, para as perguntas, dizer para vocês assim, dá o meu depoimento, né? Eu guardo com muito carinho a UFRJ, porque foi lá que eu me formei. Mas eu me descobri professor primeiro no primeiro lugar, o primeiro lugar que eu me descobri professor foi no Projeto Fundão. E não passava, naquela época, não passava nem de longe na minha cabeça a ideia de um dia dizer que eu seria educador, que eu estaria pronto para falar de educação. Eu tive uma formação, acho que eu travei, né? Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Pode continuar. Porque aqui, para mim, deu uma travadinha. Então, eu tenho uma formação que tinha muita matemática. Está picotando um pouquinho, mas dá para entender perfeitamente. Vou esperar aqui um pouquinho, né? Quando acontece isso, a gente não tem muito o que fazer. E eu lembro que os meus primeiros momentos no Projeto Fundão, eu já estava dando aula. E quando eu percebi que o Projeto Fundão acolhia as necessidades de sala de aula, como eu nunca tinha imaginado durante a minha graduação, assim, foi uma coisa assim, libertadora, né? E vocês agora, falando aqui um pouquinho das crenças, nossa, como eu me vi, assim, entender que o professor vai se formando com o tempo, que é uma coisa demorada, né? Que a gente vai passando por muitos processos. Assim, parece que um monte de coisa foi agora aqui, né? Eu vivendo de novo os meus momentos de projeto. Eu queria muito agradecer a vocês por tudo, por todo o trabalho, e dizer para a Lúcia que, olha, eu concordo plenamente que a gente precisa
dar visibilidade, né, a tudo que tem no Projeto Fundão. Não é que os livros e os artigos deixaram de ser importantes, pelo contrário, eles continuam importantes. Mas eu acho que a gente vive um momento em que o professor que está lá em sala, ele precisa muito conhecer esse trabalho. A gente precisa muito de tudo que o projeto já fez, né? Eu continuo indo para a escola, eu moro em Magé, né? Eu vou aqui na escola, eu fui professor do Estado, quase que a minha vida toda eu dei aula no Estado, tenho excelentes lembranças e sei que ainda são lugares que precisam muito dessas experiências. O fato do projeto entender o que a gente leva, né, o resultado da coisa, a partir da escola, a partir do professor que está lá, né, como a Lilian disse, eu acho que foi a Lilian ou a Cláudia, né, em igualdade, né, em pé de igualdade. Não tem essa do pesquisador, da universidade, todos estão, né, com o mesmo objetivo. Isso faz com que o Projeto Fundão seja ainda, na minha opinião, único. É a versão mais verdadeira da formação de professor que eu conheço. É aquela que entende que o lugar do professor é na escola, que não necessariamente a universidade, com todo o saber, com todo o respeito que eu tenho, vai ser o lugar ou as pessoas, né, que vão dizer quais serão os conhecimentos, quais serão os processos que o professor, né, precisa estar. Nesse sentido, assim, o Projeto Fundão, ele é, para mim, um projeto, quando eu penso no Brasil, de 2100. Ele está muito à frente das universidades, assim. E a gente, vocês sabem, a gente já andou Brasil afora, e não é toda hora que a gente encontra isso. Pelo contrário, vocês sabem, vocês, né, andam Brasil afora, e vocês sabem que isso não é nada comum na formação docente, né? Não só em matemática, nas outras áreas. Por isso, assim, né, eu gosto tanto de falar, e tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu estou falando o que todo mundo, né, o que muita gente aqui falaria, né? A nossa paixão é porque eu acho que muita gente se vê professor, se viu, né, foi lá, se formou aí junto com vocês, junto com todos esses trabalhos maravilhosos, né? Parabéns a todos. Vamos dar uma olhada lá no chat? Bom, eu estou aqui e eu vou fazer o seguinte, como hoje a gente está com essa internet mais ou menos, né? Eu vou dar uma olhada devagarzinho, porque às vezes eu olho aqui, quando eu começo a mexer, dá uma travadinha. Mas a gente está lá. Posso comentar uma coisa enquanto você olha? Acabei de ver aqui um depoimento. À vontade. À vontade. Rosa Nobelino, que foi do Projeto Fundão, ela mora em Cabo Frio. E ela viajava, assim como a Jaqueline viajava de Volta Redonda, vinha de manhã, voltava de noite. A Rosa também ficou muito tempo fazendo isso no Projeto Fundão. Depois ela fez mestrado no PEMAT. Mas ela se afastou por causa disso, a dificuldade de viajar. Então, ela colocou aqui, quem sabe, depois dessa experiência com a pandemia, a gente não cria um grupo do Projeto Fundão à distância, para os que moram longe poderem participar. É uma ideia. Excelente. É uma ideia. Eu acho que a gente consegue viabilizar essa coisa aí. Isso é excelente. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Ó, bem lá no início, lá... Desculpa. Não sei se é professor. Marcelo Chagas perguntou para a gente de quantos estagiários média o Projeto Fundão tem. Eu acho que isso estava lá. É uma pergunta lá do início, lá do Marcelo. 12. André, são 12. Em média 12, não é isso? Aquela divisão do... Complementando o que a Cláudia respondeu, estão me escutando? Sim. Complementando, quer dizer, desses 12, a gente tem 5 bolsistas. Atualmente, a universidade só permite
e a gente tenha 5 bolsistas, que é pouquíssimo. Então, 7 são voluntários que vão participar só para complementar a formação deles. Então, é importante se destacar isso. Sim. Lilian, fui eu, tá? Eu que estava dando eco, eu cortei. Ó. Tá bom? Quando estiver dando eco, eu corto um pouquinho para a gente... Eu posso fazer as perguntas aqui, as colocações de 3 em 3? Tudo bem para vocês? A professora Nádia, ela só está dizendo que tem interesse no material que a professora Lilian disse está desenvolvendo nesse momento. Professora Nádia Helena. Nádia Helena Braga. A gente manda, Nádia, para a professora Lilian o seu nome, aí você pode deixar o contato que a gente fala com ela, tá bom? Ela quer saber se os problemas que estão lá na sua pesquisa, Lilian, são para o ensino fundamental 1 ou 2. Nessa pesquisa atual? Eu acho que foi... E provavelmente não, né? Não sei. No ensino superior, a gente tem os problemas que precisam usar conteúdos da escola básica, do ensino fundamental e do médio. Precisa muito de álgebra, de simplificação, precisa de vetores, a gente usa muita geometria espacial. Então, a gente revisita esses conteúdos, função, principalmente. No grupo de avaliação, a gente também está usando a avaliação em todos os níveis de ensino. E teve também no meu grupo um grande trabalho de matemática financeira, né? Passei correndo e não falei, mas a gente não conseguiu se desligar desse trabalho que já acabou há 10 anos, do livro foi lançado em 2010. Até hoje nos convidam, nos chamam para falar. Inclusive, eu vou participar do encontro que vai ter em novembro, um congresso online que está sendo organizado lá no Mato Grosso. E me chamaram para falar sobre matemática financeira. Depende. A professora Cristiane Costa está agradecendo aqui a Cláudia. E está pedindo aqui, quer saber sobre as atividades, quer saber um pouquinho mais sobre as atividades com os alunos surdos e deficientes visuais. A professora Cristiane Costa também quer saber como é que a gente tem acesso a esses materiais, Cláudia. E, por último, a professora Nádia Helena pergunta para a professora Lúcia se esses novos recursos que foram apresentados lá no finalzinho, se eles foram pensados em videoaulas. Então, a questão dos materiais, a gente, em torno desse tema, a gente tem 2 livros, mas os livros, atualmente, eles são ou comprados diretamente no Projeto Fundão ou enviados por correio. Então, os livros em si não dá para se conseguir. Agora, a gente deu algumas oficinas e que tem essas atividades, e essas oficinas eu posso mandar, não há problema nenhum. Outra coisa também é, além dos enunciados das atividades, há recursos materiais que a gente monta para poder, por exemplo, os alunos cegos, os recursos táteis são muito importantes, então a gente ensina como fazer alguns dos recursos. Isso consta nas apostilas, isso consta, a gente pode ajudar também, a professora Cristiana vai montar esses recursos, e para os alunos cegos existe uma preocupação grande, tanto com a questão da formulação dos enunciados, tá? Quando eles aplicados, na verdade, há um intérprete que faz a tradução para Libras. Mas, de qualquer forma, o próprio enunciado escrito, a gente tem um cuidado com a escolha dos termos, etc. E também que sejam enunciados que tenham algum atrativo visual. Bom, então eu acho que é isso. É só entrar em contato com a gente
que o que puder passar, passa. Os livros, infelizmente, é que não dá para passar no atual momento. Bem, quanto à pergunta sobre os recursos que eu falei, como esse trabalho começou ano passado, não tinha pandemia ainda, a preocupação da gente era que o professor usasse esses recursos em sala de aula, presencialmente com seus alunos. Inclusive, fizemos algumas experiências com alunos de 2 escolas municipais e tal, mas não pensamos em videoaulas, não. Pensamos em aulas presenciais com o uso de recursos digitais e tirinhas de história em quadrinho. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, tem aqui alguém que é do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que está perguntando como ter acesso às tirinhas, Lúcia. O professor Osvaldo também pergunta para a professora, também pede para a professora Lúcia para mandar o link do projeto. E a professora Rosa faz a seguinte sugestão: quem sabe, depois dessa experiência que a pandemia trouxe, surge um grupo do Projeto Fundão com a participação dos professores à distância, usando o aplicativo como o Zoom e etc. Aquele comentário que a Lilian fez agora há pouco, né? Foi a professora Rosa Novelino. E vou aproveitar, então, vou ler a quarta, tudo bem? A Thalita Pereira diz assim: os materiais do Projeto Fundão estão disponíveis para outros professores acessarem? Haveria a possibilidade de ampliação do projeto na modalidade EAD? Bom, eu vou fazer um convite aqui para vocês, né? Eu vou mediar essa coisa aí. Estou louco para ser o mediador e estar com vocês aí. Haja abraço. Lilian, fala. Me mandaram um recado pelo celular dizendo que a Ana Calef falou que se tiver projeto Fundão à distância, ela quer participar. Ó, tá vendo? Eu tô achando que vai nascer. Gente, realmente, só se a gente fechasse esses grupos para fazer à distância, porque as mesmas pessoas fazer as duas coisas vai ser difícil, né? Mas tudo bem. Vamos pensar cada vez mais, ampliar essa... Quer dizer, modificar, a gente não pode ser a mesma coisa antes e depois da pandemia, né? Está todo mundo já contaminado positivamente nesse sentido, de usar mais recursos tecnológicos. Eu respondendo à pergunta sobre as tirinhas, a gente ainda não tem, porque eu vou explicar. As tirinhas, até já há uma meia dúzia de tirinhas elaboradas, só que o nosso objetivo é propor ao professor uma forma de explorar aquela tirinha para o aprendizado de determinado conteúdo. E isso a gente ainda não acabou de fazer. O trabalho está em andamento. Logo que tiver concluído, a gente divulga. Tá? Perfeito. A professora Thalita Pereira ainda pergunta: é possível o projeto fazer um trabalho de formação integrado a mais sistemas de ensino municipais? O professor Vanderlei, a gente tem que dizer, né? A professora Ana Calef disse que se tiver EAD, ela vai participar, e o professor Vanderlei Rezende, né? Para quem não conhece, professor da UF, ele está dizendo que o projeto Fundão inventou o PIBID muito antes do PIBID acontecer, né? Muito antes dele existir. E é verdade, né? É verdade. A professora Flávia Almeida Pinheiro diz assim: sobre o projeto que trata da educação de surdos, o trabalho é numa perspectiva bilíngue, isso é, em sua primeira língua? Sim, o trabalho é numa perspectiva bilíngue, né? A língua de instrução a Libras, na modalidade visoespacial, e o português como segunda língua na modalidade escrita. Perfeito.
Alguém quer responder sobre a formação em outros municípios, né? Mais sistemas de ensino? É porque vocês fizeram referência à Secretaria Municipal de Educação e aí ficou parecendo só a do Rio. Olha, a deixa gente... eu... tá, desculpa. Fala, Lilian. A gente atende, né? Então, por exemplo, já estamos em contato com vários municípios que a gente já teve contato, já tivemos em Queimados, já tivemos em Mesquita, já tivemos em Nilópolis, já tivemos em Camacaé, em Cabo Frio, em Campos, vários municípios. Em Niterói, nós fizemos uma formação longa, uma época, não foi, Lúcia? Em Niterói, a Secretaria Municipal nos convidou. Então, depende. A gente tem que ter fôlego, né, para isso. Mas se tiver essa versão à distância, vai ser mais fácil a gente poder atuar com esses outros municípios. O professor André Lima quer saber da professora Lilian quais as ações que o Projeto Fundão está desenvolvendo com relação ao ensino de geometria nos anos iniciais. Acho que no momento não estamos fazendo nada. Já fizemos, mas no momento o grupo dos anos iniciais não está trabalhando com geometria que eu saiba, e eu também não. No momento, não. Eu queria só fazer uma observação. Aquele primeiro livrinho, Geometria na Era da Imagem do Movimento, tem algumas atividades que podem ser... E tem umas atividades... isso aí, né? Também o livro de Van Hille, que é o de capa amarela com os aviõezinhos, também tem umas atividades que podem ser feitas com crianças. Mas se quiser entrar em contato depois, manda um e-mail para a gente que eu respondo mais detalhadamente. Eu vou pedir aqui, Zé, faz esse favor para mim. Coloca o e-mail passando aqui, o endereço lá da página. No último slide, tem a página e tem o Facebook. Não tem os nossos individuais, né? Mas tem... Eu pedi para ele porque eu fechei o slide aqui sem querer. Eu vou abrir o slide. Tem uma foto. André, fechou tudo? Não, mas eu vou colocar. Pode deixar, vou colocar. Não, eu só queria falar uma coisa aqui para o final. Bom, se eu não voltar a falar, eu só queria agradecer aqui um bando de nome muito querido, de amigos, de ex-alunos e todos os membros da equipe aí do Projeto Fundão e do grupo que eu faço parte, que eu estou vendo aqui um bando de gente bem conhecida. Então, um carinho aí para todos. Estagiários, professores, olha, muito obrigado a todos. Não estou terminando, não, tá? Porque eu não sei se... isso, a gente não está... Hein, Lúcia? Até o Vitor Tinoco botou um recado aqui. Ah, é? Filho da Lúcia, lá. Não, é professor na casa do meu filho, ele é professor de matemática, então é nada mais razoável que ele esteja assistindo. Eu vejo para as minhas grandes referências do que é ser um grande professor. Obrigada. O quê? Beijos para as grandes referências do que é ser um grande professor. Beleza. Eu não vou falar os nomes dos antigos aqui, porque eu não vou citar todo mundo, vai ficar chato, mas muita gente antiga, que a gente está com saudades, botou aqui um recadinho para a gente. Muito obrigada a todos. Pois é, eu queria dizer exatamente isso, que esse live serve não só para, eventualmente, alguém que não conhecia o projeto, passar a conhecer, como Lília falou logo no início, mas também para matar as saudades de muita gente, querida, que a gente não vê há muito tempo, não tem oportunidade de interagir. Agora, sobre a questão da geometria nos anos iniciais, não é propriamente um trabalho de geometria, mas um dos objetivos do grupo dos anos iniciais do Projeto Fundão é fazer o artigo sobre a pesquisa que a Maria Laura iniciou e foi terminada pelo grupo sobre a noção de paralelismo, e que pega muito a intuição das crianças dos primeiros anos de escolaridade. Mas isso ainda não saiu, mas brevemente deve sair.
Então, deixa eu voltar aqui. Nosso site, para vocês quiserem entrar. Isso. O Inácio Antônio diz assim... O Facebook. Tem o Facebook também. Vamos colocar. Mas aí é só entrar no Facebook e botar Projeto Fundão Matemática. Isso, Tá? Perfeito, Lúcia. O professor Inácio pergunta, assim, pensando no aluno surdo, como é feito esse trabalho envolvendo a visualidade baseado nos aspectos da descrição imagética junto com a língua do aprendiz surdo? O professor Giovanni pergunta, Lilian, na sua pesquisa atual, você utiliza recursos com GeoGebra? O Giovanni Oliveira certamente ele foi lá da mesma turma do Wallace, tá? Eu, ele, o Wallace, todo mundo da mesma turma. Uhum. A última. A professora Luciana Martino pergunta se há algum trabalho do Projeto Fundão relacionado à modelagem matemática. Com esse nome assim, não é a modelagem matemática, mas essa parte que eu estou desenvolvendo de resolução de problemas é mais ou menos, um pouco, né? O que ele perguntou para mim mesmo? Eu já esqueci. Espera aí, deixa eu voltar lá. Eu também estou aqui nos 3 chats, né? GeoGebra. Sim, a gente usa o GeoGebra para resolver algumas questões e para resolver esses problemas do pré-cálculo, a gente usou bastante o GeoGebra na hora de desenvolver as atividades. Tá? A professora Ângela Biasucci, que é do grupo, também participou nessa etapa. Tá? A gente usa. Tem alguém aqui perguntando, essa é para mim, tá? Tem alguém aqui perguntando quando o formulário vai ser liberado. Cláudia, Não, é só do surdo, acabou passando. Tinha uma pergunta sobre o ensino do surdo. Eu já não lembro da pergunta como um todo, mas vamos lá, mais ou menos. Então, só dando um exemplo, por exemplo, teve uma atividade, eu estava aqui lembrando, que a gente perguntava, era uma atividade combinatória, uma atividade muito comum, que a gente perguntava de quantas formas o aluno pode chegar à escola, sabendo que vai ter que passar antes pelo centro da cidade, e pode usar tantos meios de transporte para chegar ao centro e tantos meios para chegar do centro à cidade. Quando a gente aplicou essa atividade inicialmente com alunos surdos, muita dificuldade no entendimento do enunciado, pelas próprias palavras, acabamos modificando bastante e utilizando não só, bom, claro, a tradução para Libras, né, pelo intérprete ali na hora, quanto também o recurso a um esquema visual. Um esquema visual que mostrasse assim, essas trajetórias. Mas esse esquema foi aplicado, reaplicado, porque a gente aplicava um, não estava bom, aplicava outro, não estava bom. Então, quando a gente fala assim, usar esquemas visuais que auxiliem, é porque esse canal é um canal muito importante para o surdo. Então, a gente procura, sempre que possível, ilustrar a atividade, utilizar materiais concretos. Tem uma atividade, por exemplo, que é da turma do Chaves. Até máscaras foram levadas para a sala, de forma que os alunos botavam as máscaras, etc. Iam desenvolvendo conceitos. Na época era trabalhado em ensino de combinatória. Tá? Aliás, eu esqueci de mostrar que o ensino de combinatória foi outra coisa que a gente trabalhou. Então, nesse sentido que é a utilização dos recursos visuais associado com a questão da linguagem. Ótimo, isso era a pergunta do Inácio. É isso. Desculpa a pergunta, fiquei pensando, aí voltando. Aqui, só para todo mundo, para a gente entender direitinho. Quando a gente terminar aqui, eu vou pedir 5 minutinhos hoje para liberar o formulário aí para todo mundo que quer a certificação. Eu vou combinar com as professoras aqui como é que vai ser a pergunta que a gente vai deixar no formulário, e 5 minutinhos mesmo, e eu vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu, tá bom?
A gente vai mandar pela plataforma Simpla, e aí todo mundo vai receber 5 minutinhos depois que acabar. É bem rapidinho, tá bom? Hoje a gente não conseguiu fazer durante a live, mas rapidinho a gente vai conseguir, tá bom? Bom, tem mais perguntas, gente. Não acabamos, não. O Leandro Raja está perguntando se o projeto tem ou já teve alguma linha de pesquisa com a EJA. A Beatriz Correia pergunta, quando a professora Lúcia Tinoco falou, estava picotando um pouco para mim, eu gostaria de saber em qual dia da semana e horário ocorre a reunião do Projeto Fundão. A Beatriz diz que com certeza seria muito bom se ocorresse EAD. Ela está já se voluntariando. É isso, gente. Bem, a reunião do projeto, normalmente em não pandemia, era às segundas-feiras à tarde, de 2 às 5 horas da tarde, lá na Ilha do Fundão, no Instituto de Matemática ou no CCME. Cada grupo numa sala. E, quando tinha reuniões gerais, numa sala só. Mas agora a gente está fazendo, alguns grupos estão se reunindo pelo Zoom ou pelo Google Meet, enfim. E nem sempre às segundas-feiras. O meu grupo mantém a segunda-feira às 4h20 da tarde. Agora, os outros eu não sei. A Cláudia, eu acho que é terça-feira, né? E os outros ainda não estão se reunindo. Pois é. A cada reunião... Uma semana é segunda e uma semana é terça. Tá. Agora, isso é novo, porque nós ficamos um tempo fora do ar, depois nos convencemos que tínhamos que voltar via a distância, né? Então, tem umas 4 ou 5 reuniões já, e estamos preparando a live que eu acho que todo mundo vai fazer no Educa Matemática, como é? Respira Matemática. O Luciano está mostrando aí no chat. Isso. Dia 30 de junho, eu dia 14 de junho, e assim por diante. Cláudia... Depois a Letícia. Final de agosto, a Letícia também vai apresentar. A gente confirmou hoje. Quer dizer, aí vai ser cada grupo de uma vez, a gente vai ter oportunidade de detalhar um pouquinho mais as coisas. Isso. Imperdível. Vou estar lá. Tá bom. Vai ser na terças-feiras. Deixa eu ver aqui se eu não cometi. Ela queria saber quando era, né? E a Luciana, a gente não falou se tem, a gente não respondeu o Leandro, se tem ou teve alguma linha de pesquisa com o EJA. Leandro, um abraço, meu ex-aluno. A EJA já houve até um grupo no Projeto Fundão de EJA, mas já há muitos anos, nem me lembro quantos, que não tem, né, Cláudia? Era com a professora Marisa, lá da UFRJ. A professora Marisa Leal, que coordenava, mas já, sei lá, uns 5 anos ou mais que não tem. A Cláudia está falando e eu não estou conseguindo colocar o microfone dela para falar de novo. Cláudia. Não, eu só falei que eu estava confirmando que a Lúcia falou. Eu falei sim, que ela falou uns 5 anos. Eu falei, mais ou menos. Só isso. Tá ótimo. Mas eu quero dizer, deixa eu falar uma coisa. Quem foi a professora que perguntou sobre EJA? Foi o Leandro Raja. Leandro, né? Quer dizer, Leandro, nos livros do Projeto Fundão, tem muitas atividades. Por exemplo, o livro de Matemática Financeira da Lília, do grupo da Lília, muitos livros nossos de geometria e de álgebra, tem muitas situações contextualizadas
que podem ser adaptadas para o EJA, sim. Agora, é uma questão, às vezes, de linguagem, né? Mas como a gente não faz, na maioria das vezes, o ensino voltado para as primeiras séries, a adaptação dessa linguagem acho que não é muito difícil para o EJA. Talvez, dando uma olhada, vocês aproveitem aquelas que são mais... eu vou dar até uma ideia de uma atividade que nós estamos querendo apresentar no live, que é sobre uma reforma de um banheiro. E, às vezes, eu não vou contar a atividade, senão não perde a graça, né? Mas, às vezes, o aluno tem dificuldade porque ele não tem ideia de como que aquela situação de reformar as paredes de um banheiro, como é que ele transforma aquilo numa atividade de matemática. Já se for um aluno adulto, tenho certeza que vai ter muito mais facilidade de pegar aquela situação e transportar para matemática, ok? Então, vale a pena dar uma olhadinha nas atividades que a gente tem que dá para adaptar. Perfeito, perfeito. Olha, eu vou me permitir aqui uma sugestão, né? Eu acho que não só os encontros EADs, que eu acho que as pessoas estão aí pedindo, né, que aconteça, mas que o trabalho tenha uma versão digital mesmo, né? A gente hoje conhece muitas formas disso acontecer. Vocês têm um número imenso de colaboradores que eu acho que estariam dispostos a ajudar, né? Hoje em dia, os meus alunos me ensinaram que a busca pelo livro, ela é mais difícil para eles do que a busca, por exemplo, de um vídeo, como esse daqui, um bate-papo desse. Então, eu acredito muito por essa coisa da sala de aula, que hoje o acesso por esses novos meios é tão importante, se não até mais importante, que pelos artigos, pelos livros, né? Essas coisas, eu acho que é o momento de se complementar, e o Projeto Fundão tem um acervo que é imenso, né? Fazer isso acontecer é um trabalho para anos, mas eu acho que é um trabalho que primeiro mostra o pioneirismo do projeto e depois faz com que os novos trabalhos apareçam numa escala agora maior, né? Porque certamente vocês vão ganhar muitos colaboradores se realmente abraçarem essa proposta do EAD aí, né? E ter esse material todo aí disponível na internet. Conte comigo. Aliás, conte comigo é pouco, né? Eu acho que aqui os nossos amigos, o José, o Marcelo, todo mundo gostaria de participar aqui do IFRJ, todo mundo. As nossas aulas, hoje, né, a gente está no finalzinho, não deu tempo de falar muita coisa. As nossas aulas aqui são recheadas de Projeto Fundão, né? Aqui, eu ainda hoje uso os livros do Projeto Fundão várias vezes. Eu ainda tenho, tem 2 semestres, né? Não, primeiro semestre. Tem um semestre que eu estou fora de uma das disciplinas, que quase sempre um dos livros que eu dou lá para algum aluno que se destaca, que gosta do trabalho, é o livro de Projeto Fundão, um livro de função. Eu uso tratamento de informação e o livro de função. Eles, né, sempre que eu posso, eu dou de brinde. Quando eu vou ao projeto, ou quando algum aluno vai, eu peço para comprar 5, 6, e aí chega aqui, eu vou distribuindo aí como prêmio, que eu acho que é um presente de verdade. Eu vi na sua estante pela live, a primeira vez, o livro do Projeto de Argumentação e Provas. Ele está ali, ó. Tá lá, ainda. Esse eu só tenho um agora. Esse eu só tenho um exemplar. Mas os outros eu sempre tenho um pouquinho mais, porque aí quando alguém se interessa, sempre que eu posso, a gente faz uma brincadeira e se transforma num presente. Bom, vocês disseram que queriam mostrar aqui umas fotos, né? Eu posso colocar aqui o slide? A gente está nos nossos minutinhos finais. Nós temos um folheto também que aparece todos os livros aqui, ó.
Não sei como Olha, tá mostrar. vendo? Eu não conheço eu não conhecia esse folhetinho. É um folder que fica lá para distribuir. Tá? Mas no site do projeto vocês vão encontrar tudo isso. No site tem uma parte falando publicações, e aí tem o que está no folder. Vamos para a foto primeiro, depois para esse slide? Sim. A foto é depois desse slide. É o próximo. Isso. É Estou indo lá. Aí. Temos aí vários Isso. participantes do projeto que vão matar as saudades. Nessa foto aqui, da direita embaixo, eu e a Maria Laura estamos lançando nossos livros juntas lá no Enem de Salvador. Foi o 10º Enem, de 2010. Eu lançando o livro de matemática financeira, tem alguns membros do grupo atrás de mim ali, ó, e a professora Maria Laura lançando o de grafos, tá? A Jaqueline atrás dela, outros membros do grupo dela atrás. Tá? Foi bem marcante esse dia aí para nós. Ó, para mim tá dando uma... Acabou. Nessa foto que está embaixo também do outro lado, foi no Festival da Matemática organizado pela SBM em 2018, em que nós fizemos uma atividade de Festival da Matemática com jogos. Isso é na Escola Eleva, em Botafogo. Todos os grupos participaram, com bastante gente, jogando, participando, brincando com a gente. Tá? Em cima nós estamos na frente do stand do Projeto Fundão, eu acho que foi no Enem de São Paulo, em 2016, isso aí, não tenho certeza, mas parece, tem várias pessoas ali, o Rafael... Rafael, a Beth... Tem muita gente aí. E do outro lado de cá, o grupo todo dos estagiários, todo mundo uniformizado com a camiseta do projeto. Foi, acho que no último ou no penúltimo encontro. Não entendo. Oi, Lúcia. Não, desculpa. Acho que já passou muito da hora, né, André? Meninas, não passamos muito da hora. A gente tem um pouquinho essa liberdade, mas eu acho que a gente conseguiu, né, falar aí um pouquinho, matar saudades, né? No meu caso, eu estou aqui matando saudades do projeto e acho que a maioria das pessoas que estão aqui também. A gente conseguiu fazer com que as pessoas interagissem e já se despertassem aí para tudo que vocês promovem de bom. Então, a gente queria muito agradecer, eu em nome de todo mundo do IFRJ, de todos os nossos alunos, e arrisco dizer também por todos os professores que estão aqui, que guardam lembranças tão positivas e tão boas do Projeto Fundão, né? Foi um prazer tê-las aqui. A gente vai acompanhar vocês lá com o professor Luciano, né? Ele colocou aqui no link. É uma oportunidade bem interessante, porque nas próximas vezes vocês vão estar com os trabalhos dos grupos, e aí a gente pode, né, pegar um pouquinho mais do que acontece em cada grupo lá. Acho que são imperdíveis. Se ele não colocou aí as datas, legal colocar. Eu vi do dia 30, via do dia 14, mas eu acho, eu não vi tudo, então vale muito a pena. Ele colocou. Aqui... A gente vai divulgando depois do pouco. No próprio, a gente pode divulgar também na página do projeto. Perfeito. Isso, sempre bom. Eu vou fazer o convite para que vocês estejam aqui semana que vem. Semana que vem nós recebemos o professor Luciano Nascimento. Ele vai estar aqui com a gente falando de metodologia ativa. É um tema bastante atual, né? A gente tem buscado se aproximar um pouquinho das metodologias ativas
principalmente com o viés do ensino híbrido, né, da educação remota, à distância, né, entendendo que as metodologias ativas nesse momento podem servir, né, de um bom instrumento para o que a gente precisa utilizar na escola. Então, eu faço o convite para que vocês estejam aqui conosco na semana que vem, as professora Lilian, professora Cláudia, professora Lúcia, que vocês possam estar aqui conosco, que a gente possa fazer também uma outra noite agradável como essa, né? Que a gente possa criar aqui boas memórias e futuros trabalhos. Eu aqui, ó, eu acho que está bem legível, né? Tem aqui o e-mail do Projeto Fundão, pfundão@im.ufrj.br. Todo mundo pode entrar em contato. pfundãomatemática@gmail.com e o telefone 21 3938 711. Lá no bloco C é fácil você chegar. Desativado, não tem ninguém lá, claro, né? A universidade está fechada. Exatamente, né? Eu ia dizer, lá no bloco C. No bloco C, na sala 108. No bloco C, eu acho que não tem ninguém lá, né? Não, mas os e-mails, a gente tem os estagiários, eles vêm, alguns veem os e-mails, direcionam ou eles mesmos respondem, ou quando tem alguma dúvida que eles necessitem direcionar. Então, os e-mails continuam sendo vistos, tá? Perfeito. O site para conhecer um pouquinho melhor os livros e os trabalhos, está aqui, ó, matemática.projetofundão.ufrj.br, e lá no Facebook, só digitar Projeto Fundão, e você já vai ser encaminhado lá para a página do Projeto Fundão. Então, fica aqui o convite para que todo mundo que está nos assistindo, ou que venha nos assistir, que eles possam participar e conhecer um pouquinho mais do Projeto Fundão. Então, a gente agradece a todo mundo que está aqui. Volto a lembrar que daqui a pouquinho a gente formulário, vou mandar um e-mail para todo mundo que está inscrito lá na plataforma 5, ok? Lá na plataforma, às vezes demora uns 5, 10 minutinhos, mas o e-mail vai chegar sem a presença. Bom, nós podemos nos despedir, então? Da professora Lúcia, esperando estar aqui com a gente. Para completar a bateria do computador que eu consegui botar, pifou. Não, mas chegou a tempo. Tinha que acabar com o suspense também, né? Mas foi bom. Eu estou me despedindo, mas eu vou deixar que vocês mandem um abraço para todos que estão aqui, né? Em agradecimento a esse tempo que ficamos juntos e para as nossas conexões futuras, porque a gente pode vir a construir amanhã. Podem ficar à vontade para falar aí com seus colegas, todos os admiradores que estão aqui. Bom, vou começar me despedindo, agradecendo muito a presença de todos. Foi muito, muito, muito bom ver os nomes, né? Dos ex-colaboradores, ex-orientandos, amigos, muitos que apareceram aqui. A gente fica com saudade. Eu proponho que, quando a gente puder se encontrar, a gente faça um encontro só para matar as saudades de todo mundo. Tá? Um beijo a todos, muita saúde e se cuidem. Lúcia? Tá bom. Não, eu reitero as palavras da Lilian, dizer que a alegria foi essa, de ter essa oportunidade de reencontrar, entre aspas, muita gente que há muito tempo que a gente não vê, que a gente não fala, mas que contribuiu quando a gente diz que o projeto é colaborativo. Muitas dessas pessoas aí contribuíram e muito para esse acervo que vocês estão dizendo aí, que é muito bom. Então, muito obrigada a todos, a vocês, um beijo, tudo de bom, muita saúde para todos nós.
Eu acabei já falando antes, novamente agradecer a todos, eu li mensagens ali extremamente carinhosas, muito obrigada aí a todos vocês, os já conhecidos e os novos, prazer em conhecer, tá? Obrigada. Eu tenho que fazer uma correção só aqui, porque eu não estava lendo nada, né? E acho que acabei falando que semana que vem vamos estar com o Leandro, deixa eu ver aqui direitinho. André. Isso mesmo, né? Eu disse que estaríamos com o Luciano. Peço desculpas ao professor, é o professor Leandro Nascimento. Acho que, né, aqui, me despedindo sem ler, aqui, eu não conheço pessoalmente o professor, ele é um amigo do professor José Carlos, é uma pessoa que a gente acompanhou já uma live dele com o Fernando Vilar, que todo mundo aqui conhece, e foi muito bacana, e a gente está numa expectativa muito boa. Tenho certeza que essa troca de nome, essa gafe aqui vai ser perdoada, e que na segunda-feira a gente vai ter um bom encontro aqui também. Então, professoras, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A gente não tem feito aqui aquela coisa que é importante nesse ambiente, né? A gente não tem pedido para compartilhar, mas em nome do Projeto Fundão aqui, né, em nome do que a gente tem tentado fazer, eu queria pedir que todo mundo compartilhasse esse vídeo. A gente ainda não usa tudo de todas as redes, a gente sabe que isso é possível, mas a gente está aqui num momento em que a gente começou esse projeto muito por conta da pandemia, então a gente acredita que em algum momento vai usar todo o poder das redes sociais. Mas o que acontece? Esse canal aqui é um canal que não tem propaganda, digamos assim, né? A gente aqui está na versão que não dá dinheiro para o YouTube. Nós não temos patrocinadores, nós não comercializamos nada aqui. Então, para que esse vídeo chegue às pessoas, para que a gente possa, de fato, levar o nome do Projeto Fundão aí, seria muito bacana que todo mundo pegasse esse link e compartilhasse sempre, né? Não só agora, na live, mas sempre. Sempre que quiser alguma coisa, quiser passar uma mensagem bacana do Projeto Fundão, que a gente pudesse compartilhar. Tenho certeza que a gente vai estar colaborando bastante com, né, muitos professores, muitos pesquisadores, né? Então, fica aqui o meu pedido, o meu boa noite a todos. Dizer que o professor José Carlos, o professor Marcelo, dando um abraço aqui para todos os professores, para todos do Projeto Fundão, para todos que estiveram com a gente até aqui. Eu espero que vocês estejam me assistindo nesse momento. Tá travado, me ouvindo, tá bom? Então eu dou boa noite, me despeço hoje de vocês assim com um grande carinho, né? E vou pedir para as professoras não nos abandonarem, ficar um pouquinho aqui com a gente para a gente conversar sobre a pergunta, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, muito obrigado. Boa noite a todos.